Este foi o homem que Deus separou para logo em breve estar assumindo a juventude da nossa igreja, né? Está aqui hoje o responsável por trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Então nós só pedimos que Deus esteja usando a vida do Paulinho. Boa noite, irmãos e irmãs, muito boa noite. Antes da gente começar aqui o sermão, a pregação, eu gostaria de agradecer aos irmãos por tanta manifestação de carinho nos últimos tempos que eu e Kelly temos recebido. O ano passado foi um ano em que Kelly deu testemunho aqui, alguns dos irmãos acompanharam, e a manifestação de carinho e acolhimento dessa igreja, que é a casa dela, a igreja onde ela nasceu, foi de suma importância para a gente. E logo após todo o processo do Ministério de Juventude, desde que o pastor Roberto avisou que o pastor Antenor iria migrar para o Ministério de Administração, antes mesmo até do pastor Roberto trazer o meu nome, a igreja, toda a igreja estando orando pela juventude, a gente que sempre fez parte da liderança, isso é motivo de gratidão, porque essa igreja sempre acompanhou a sua juventude. E também agradeço aos irmãos, mais manifestações de carinho, meus irmãos, eu estou aqui nessa igreja há 21 anos, desde que eu comecei a namorar com a Kelly, vim da primeira igreja para cá. No início eu ficava lá e cá, depois não deu mais, eu tive que ficar por aqui mesmo. E eu estou aqui há tanto tempo e fui tão abraçado nos últimos tempos por essa igreja, desde que o meu nome foi colocado para o Ministério de Juventude. Eu agradeço demais aos irmãos. Gratidão é uma palavra de suma importância lá na minha casa e eu gostaria de transmitir isso para a igreja. Esse processo, irmãos, esse processo que a gente viveu o ano passado é um processo que me ensinou muitas coisas, né? A gente pensa que quanto mais a gente vai ficando velho na caminhada cristã, a gente vai ter menos a aprender, e justamente ao contrário. Mais e mais a gente vai aprendendo. E eu refleti sobre muitas coisas que eu precisava olhar de forma diferente na minha vida. E eu quero já colocar essa pergunta para os irmãos na noite de hoje. Como é que você tem olhado para as coisas que estão à sua volta? Como você tem olhado para as suas experiências, para tudo que você tem passado na sua vida. E é por isso que o tema da nossa reflexão é o que já está projetado ali, o que os olhos não veem. Já a gente continua o resto. O texto vai ser o de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Os irmãos podem já abrir, mas o que os olhos não veem, os irmãos podem completar. Os que os olhos não veem, o coração não sente. Um ditado muito conhecido. E esse ditado eu me lembrei muito dele semana passada, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma dificuldade que eu tenho. Não é um medo, viu, irmãos? É apenas um receio. Eu tenho um receio de andar de avião. Eu não gosto muito de andar de avião, mas não é medo, irmãos. É receio, tá bom? Vamos dar essa palavra aí para ficar mais bonito. E determinada vez aí, eu fui viajar com Kelly. E minha querida sogra, Keila, que não está aqui hoje, minha sogra e sogra amiga, viu? Eu sou amigo de minha sogra, a gente se dá muito bem. E fomos viajar os três, fomos viajar de avião. E quando entramos no avião, ela sentou na janela, eu fiquei no meio e a Kelly sentou no corredor. E o comissário de bordo, o piloto, geralmente, ele começa, né? Senhores, passageiros, tal, aquele negócio. E aí ele falou, eu não me lembro mais ou menos o que foi, mas ele falou alguma coisa da janela ficar aberta lá. E aí eu já tenho aquele receio, né, de andar de avião. E minha querida sogra, ela falou assim, rapaz, eu acho que eles pedem para a janela ficar aqui aberta, porque se a turbina pegar fogo, aí o negócio vai... Eu falei, não é isso não, acaba com esse papo e vamos em frente. Mais um pouquinho à frente, o comissário ainda falou alguma outra coisa, e ela falou, rapaz, eu fico imaginando como é que foi com o voo daquele pessoal da Chapecoense. Isso tinha uns meses, irmãos, que tinha acontecido. Eu virei para a Kelly e disse, Kelly, troca de lugar, que somente falando umas coisas estranhas aqui, não vai dar muito certo para mim, não. E eu lembrei dessa experiência, irmãos, porque semana passada a gente viajou novamente de avião, dessa vez eu não sentei do lado dela, desde o início, mas
eu já me previno agora. Eu pego o meu fonezinho, baixo o meu filme offline, coloco lá e fico assistindo. E quando a gente estava voltando, numa das conexões, o piloto ele foi meio brusco assim, na hora da aterrissagem. Cada vez que ele ia abaixando o avião, a gente sentia um pouco aquele friozinho na barriga. Mas eu estava tão concentrado no meu filme que eu nem liguei muito. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, a Kelly disse, rapaz, e aquela menina que estava atrás da gente, com os pais? Aí eu falei, eu não vi, não. Aí ela disse, rapaz, cada vez que o piloto fazia isso, ela dizia, esse avião vai cair, esse avião vai cair. E eu falei, santo fone de Deus, que estava comigo na hora. E aí, meus irmãos, eu lembrei que quando os olhos ou os ouvidos, né, não ouvem, o coração não sente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabem que a experiência com Cristo, ela às vezes é totalmente diferente do que a gente vive como ser humano. E esse texto, o texto de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12, vai nos ensinar muitas coisas sobre isso. Acompanhe comigo, o texto vai ser projetado, e o texto diz o seguinte. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Antes da gente entrar na parte da reflexão, irmãos, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro que esses 5 episódios relatados de Marcos, capítulo 2, versos 1, até Marcos, capítulo 3, verso 6, constituem apenas uma única unidade literária por conta do seu conteúdo polêmico. Esses episódios são chamados de as controvérsias galilaicas, porque eles apresentam um clima de tensão, irmãos, entre os fariseus, as autoridades religiosas daquela época, porque eles encabeçavam uma espécie de oposição contra Jesus. Eles diziam que Jesus era um impostor. E esse episódio, irmãos, ele é um ponto de partida, onde passo a passo, esses mesmos mestres da lei, eles rejeitavam qualquer reivindicação de Jesus Cristo e faziam acusações contra eles. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, ela é uma controvérsia gerada por Jesus, porque ele fala que ele era o Filho do Homem. Ele próprio tinha poder para perdoar os pecados, foi isso que ele mesmo disse. Enquanto os fariseus, por outro lado, acreditavam que só Deus tem o poder para perdoar os pecados. Uma lógica até certo ponto correta, mas o erro deles, irmãos, é que eles incorrem em erro quando não reconhecem que Jesus era Deus. E o fato é que os fariseus, irmãos, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, revestido de autoridade e de poder. Então, feitas essas considerações, irmãos, quando a gente vai voltar para o texto de Marcos, a gente percebe que esse texto, irmãos, ele vai tratar sobre temas tão importantes para o nosso dia a dia, para a nossa contemporaneidade. Esse texto ele fala de expectativas, algo que a gente carrega muito no nosso dia a dia, de compaixão, de esperança, mas é um texto que trata principalmente sobre fé. E através desse texto, irmãos, nessa noite eu quero convidar você para que a gente possa tentar aprender um pouco sobre como a gente deve passar pelas experiências na nossa vida. Sejam desafios, sejam medos, receios que a gente tenha que enfrentar, as situações mais difíceis, irmãos.
ou até mesmo as boas situações também. Como devemos passar por essas situações, meus irmãos? Como o coração deve sentir tudo isso? E como a gente deve agir com tudo que nós vivemos? Para facilitar o entendimento, tentar deixar o mais didático possível, eu dividi os tópicos em 3 ditados. 3 perspectivas diferentes e 3 visões diferentes de personagens dessa história. O primeiro tópico é justamente o ditado que nós falamos agora há pouco: o que os olhos não veem, o coração não sente. E aqui, irmãos, nós vamos ver a perspectiva dos 4 amigos do paralítico nesse episódio. Acompanhe aí os versos de 3 a 5 na parte A do capítulo 2 de Marcos, onde a gente vai entender um pouco mais sobre esses 4 amigos do paralítico. O texto diz o seguinte: e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, e aí a gente dá uma pausa e depois a gente continua. Porque esses primeiros versículos, irmãos, eles já nos falam muito sobre esses 4 amigos. Primeiro, irmãos, eles carregavam algumas características muito importantes para a vida cristã. Características e atitudes. A primeira delas é a compaixão, meus irmãos. Eles não tinham uma compaixão muito grande por aquele homem. As necessidades daquele homem paralítico levaram os amigos dele, a agir. Com esses 4 homens, irmãos, nós aprendemos que a gente não pode estar alheio ao sofrimento do próximo. E a compaixão ao próximo, meus irmãos, é uma característica muito grande, meus irmãos, de um cristão. Ela deve mover as atitudes que nós devemos tomar, as atitudes que vão demonstrar o amor de Deus através das nossas vidas. E, na verdade, irmãos, eu quero dizer a você que nossas características, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós devemos fazer com o que nós sentimos, irmãos, essas características vão demonstrar quem nós somos no dia a dia. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir desse testemunho. O pastor Roberto falou recentemente, domingo passado, que atitudes, irmãos, sem a misericórdia oriunda e vinda de Deus, de Jesus, não passam de religiosidade vazia. Deus conhece os nossos corações, meus irmãos. Portanto, deixa eu te dizer, na estrada da vida, a gente sempre vai levar conosco, a gente sempre deve levar conosco as grandes virtudes de Deus e da sua palavra. Mas aqueles 4 amigos não só tiveram compaixão, eles também tiveram persistência. Porque eles encontraram obstáculos, eles chegaram, tinha uma multidão, e eles não sabiam como entrar, como passar. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma manobra arriscada, apesar que alguns comentaristas falam que naquela época, naquele contexto, as casas tinham escadas do lado e o telhado de barro talvez não fosse tão difícil deles conseguirem tirar e arrancar. Mas imagine a manobra, imagine o cenário, como se alguém viesse por cima, tirasse essas placas brancas e entrasse aqui nessa igreja, porque não conseguiram entrar por uma multidão, por grande necessidade. E quer que eu lhe diga uma coisa, irmãos, que eu estava pensando nisso quando eu estava estudando para o sermão, é que muitas vezes a gente deixa de ser abençoado simplesmente porque a gente não persiste. Simplesmente porque a gente encontra a primeira dificuldade e a gente não persiste. Se aqueles homens, irmãos, tivessem desistido, todos os seus esforços teriam sido em vão. E eles jamais teriam presenciado algo extraordinário que eles presenciaram. Talvez Deus tenha algo extraordinário para a sua vida, meus irmãos, meu irmão, para a minha vida, para a vida de todos nós. Mas muitas vezes a gente não insiste e a gente desiste lá no meio do caminho. Não podemos fazer isso, porque muitas vezes Deus tem muitas coisas boas para nós. E além, meus irmãos, da compaixão e da persistência, eles fizeram o que nós temos que fazer: buscar a pessoa certa. Eles buscaram a Jesus Cristo. Pode perceber, irmãos, que no verso 5, Jesus se comove da fé deles. E Jesus, ele já havia ganho, irmãos, fama com alguns milagres realizados naquela região. Então, toda a notícia de Jesus pregando e realizando curas, irmãos, já tinha percorrido toda a Galileia.
A notícia do retorno de Jesus a Cafarnaum pode ter gerado naqueles 4 amigos, irmãos, um sentimento e uma sensação única, em que eles teriam a oportunidade de salvar aquele amigo deles. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos Jesus quando a gente já tentou resolver o problema de todas as formas. Eita, agora só Jesus, já ouviu essa? Só Jesus. Mas deixa eu te dizer, irmãos, talvez pareça óbvio, talvez você tenha ouvido isso a vida toda, mas eu preciso te dizer, porque o texto bíblico pede que eu diga isso aos irmãos essa noite. Jesus deve sempre ser a primeira opção. Sempre, meus irmãos. Pois só Ele pode resolver qualquer problema que você esteja passando, que eu esteja passando. E assim, a gente sabe que a gente pode evitar, irmãos, muitas dores e sofrimentos, que muitas vezes a gente passa porque a gente não procura Jesus Cristo primeiro. E aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles depositaram sua fé na cura física daquele homem paralítico. A esperança era de que aquele paralítico pudesse pegar a própria maca, botar aqui, debaixo do ombro e sair andando. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós também buscamos a pessoa certa. Nós até somos persistentes, mas muitas vezes a gente busca só coisas materiais, só coisas concretas, sabe, irmãos? Escute bem o que eu vou te dizer agora. Quando a gente deposita a nossa fé, meus irmãos, a nossa esperança de termos apenas aquilo que os olhos veem, a gente sofre sério risco de se frustrar, meu irmão. Mas não frustrados por Deus, porque Ele sempre vai nos oferecer o melhor, mas porque muitas vezes a nossa expectativa ela está lá no alvo errado. A Bíblia não vai dizer isso que eu vou dizer agora, mas eu fico imaginando a possível frustração daqueles 4 amigos ao ouvir Jesus dizer assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque eles procuravam a cura física daquele amigo. Então eu imagino que eles devem ter ficado um pouco frustrados com aquela palavra de Jesus. Mas é a partir daí que nós vamos para o segundo ditado que nós temos para hoje à noite, que é o seguinte: o que os olhos não veem, o coração sente, meus irmãos, e o coração muitas vezes sente. E agora a perspectiva é a perspectiva do paralítico. Vale mais uma vez a gente atentar para o verso 5, onde ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E aqui a gente pode fazer uma consideração muito importante para contextualizar esse tópico. No Antigo Testamento, meus irmãos, havia um simbolismo muito grande em relação à doença. Muitos dos irmãos sabem disso. A doença ela estava muito ligada, estava, na verdade, intimamente relacionada com o pecado. Ou seja, se alguém adoecia, era porque estava em pecado. Se alguém nascia doente, por exemplo, um cego de nascença, era porque havia o pecado oriundo dos pais. No capítulo anterior, inclusive, se eu não me engano, no final do capítulo 1 de Marcos, nós temos o episódio da cura de um leproso, onde a gente vê esse mesmo contexto, onde se há um peso de uma doença que vem de hereditariedade ou que vem do pecado. Então imagine o contexto daquele paralítico. Imagine comigo. Olha os pesos que ele devia carregar com ele, na alma. Mas ele precisava, irmãos, sentir o agir de Deus. E essa situação do agir de Deus me lembrou de uma ilustração muito engraçada que a nossa querida professora Maria Bethânia contou para a gente em aulas de psicologia lá no seminário. Me lembrei dessa ilustração porque ela contou que uma senhora crente, assim, muito fervorosa, pegou o seu filho de 6 anos de idade conversando sozinha. E ela ficou curiosa, ela foi lá e perguntou: você está conversando com quem? Aí ele falou: estou conversando com meu amigo imaginário, né? Você deve ter visto, ou seu filho, ou você quando era pequeno, falando com um amigo imaginário. E ela falou: olhe bem, vou acabar com essa história de amigo imaginário aqui, e você vai ficar 1 mês de castigo se não parar com isso. Porque na cabeça dela, o amigo imaginário era o cão, era o diabo. Ela falou: não tem esse negócio aqui não, acaba com esse negócio de amigo imaginário, isso aí é coisa do cão. No mesmo dia, à noite, ela foi orar na mesa do jantar. E quando ela foi orar, ela começou a sussurrar assim, o menino ficou olhando e esperando. E quando terminou, ele falou: ô mãe, com quem é que a senhora estava conversando?
Então, meus irmãos, eu não sei se vocês imaginam, mas eu me lembro que a professora Betânia disse que ela não conseguiu responder. E eu não contei essa história aqui, meus irmãos, para dizer que Deus é um amigo imaginário, que amigos imaginários são reais. Sabemos que isso é coisa de criança, é uma fase que vai passar e que não é coisa do cão. Mas eu compartilhei isso, irmãos, justamente porque eu me lembro que a professora Betânia falou sobre isso. Ela falou que não precisamos ver para sentirmos o agir de Deus em nossas vidas, irmãos. Não precisamos ver, meus irmãos. No tópico anterior, no primeiro tópico, foi exposta a possível frustração dos amigos do paralítico. Nesse tópico, podemos perceber, meus irmãos, que apesar de invisível aos olhos, algo de muito, muito extraordinário aconteceu ali. O homem que estava sofrendo recebeu o que mais precisava, irmãos, que era o perdão. E é possível que aquele homem ele pudesse estar vivendo um sofrimento psicológico muito grande. Talvez ele não se achasse digno de ser curado, porque ele possuía talvez muitos pecados, e ele se considerava um pecador sem perdão. Talvez o que mais lhe incomodasse, irmãos, do que o seu estado físico, a paralisia, fosse o fruto, na verdade, de uma vida cheia de pecados. Talvez isso fosse o que incomodasse mais aquele paralítico. E aquela tradição judaica muito forte na cabeça dele, talvez tivesse feito ele crer que ele jamais seria perdoado. Isso também acontece conosco, irmãos. Às vezes nós achamos que a multidão dos nossos pecados nos fazem indignos perante a Deus. E até nós somos, irmãos, porque somos pecadores. Mas o problema, irmãos, de nós enquanto pecadores, é esquecermos, irmãos, o amor incondicional de Deus por nós. Na realidade, meus irmãos, quanto mais sujos e manchados pelo pecado nós estamos, mais nós precisamos de Deus. Mais nós precisamos de Deus. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? De uma vez por todas, é que Jesus não é superficial. Jesus não é superficial. Porque ele vai até o âmago daquele problema do paralítico. O Mulholland, que é um comentarista bíblico, ele vai falar sobre Marcos e ele diz o seguinte sobre esse episódio. Ele fala que todo o sofrimento está enraizado no fato da humanidade estar afastada de Deus. Jesus chama a atenção do paralítico para a sua maior necessidade. Ele precisa ser restaurado à comunhão com Deus. Então, meus irmãos, mais do que qualquer coisa que a gente acha que precise, Jesus sempre vai nos oferecer algo maior, que é a restauração da nossa comunhão com Deus. Quebrada lá no Éden, desde o primeiro pecado. E Jesus sempre vai nos oferecer uma nova vida através do perdão dos nossos pecados, irmãos. É exatamente aí que Jesus, revestido de autoridade e poder, nos apresenta, irmãos, a lei da graça. O Mulholland, mais uma vez, ele vai falar, ele vai usar a palavra grega, a fistai, que é usada por Jesus para definir o perdão dos nossos pecados, e ele tem como, essa palavra tem como essência a ênfase no amor de Deus em lidar conosco, não conforme o que merecemos, mas segundo a misericórdia e a graça de Jesus. Então, irmãos, o maior presente que a gente pode receber de Deus é a restauração de nossa vida, irmãos, através de Jesus, através do perdão de Jesus. Qualquer outra bênção não espiritual, material, meus irmãos, ela é lucro, ela é bênção secundária, mas ela não deve ser motivo da nossa devoção, não deve ser motivo da nossa devoção. Aquele homem, ele pode não ter recebido de cara aquilo que ele pensava que ele precisava mais, porém, irmãos, ele recebeu aquilo que mais importava, algo muito mais precioso. Ele recebeu a cura espiritual, a restauração da sua comunhão com Deus, e o perdão dos seus pecados e dos fardos super pesados que ele carregava. Aquele homem experimentou a graça. Talvez se o texto terminasse aqui, irmãos, aquele homem ele tivesse satisfeito, e ele podia ir para casa já de boa, como a galera fala aí na juventude. Mas o texto ele não para aí. E a gente precisa analisar um último ditado.
E eu quero dizer aos irmãos que quando a gente estuda no seminário a homilética, né, que é a arte de pregar um sermão, a gente geralmente apresenta a problemática e a solução, mas eu acho que eu vou voltar a trazer uma problemática agora, irmãos. Porque o nosso terceiro tópico fala que o que os olhos não veem, o que os olhos veem, o coração nem sempre sente. E agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre a perspectiva dos fariseus e do povo. Porque quando a gente retorna para o texto, a gente percebe que talvez para o paralítico o perdão dos seus pecados já bastava. Mas a atitude de Jesus, irmãos, de perdoar os pecados, gerou pensamentos de incredulidade e revolta por parte daqueles líderes espirituais, como a gente já disse lá no início. A palavra justus, que significa este, utilizada no verso 7, implica o desprezo que os fariseus estavam sentindo por Jesus naquele momento, porque em seus corações eles acusavam Jesus de blasfêmia. O verso 7, ele é muito claro nisso, porque olha só como eles falam, na verdade eles não falam, né? eles pensam, mas Jesus ele consegue, através do seu poder, saber o que eles estavam pensando, e eles pensam, como este se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E ao perceber, meus irmãos, essa reação por parte dos fariseus, Jesus, ele reage como, irmãos? Demonstrando o seu poder e sua autoridade sobre questões tanto espirituais quanto físicas. Acompanhe o que dizem os versos de 8 a 12. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Jesus, irmãos, já havia sanado o que mais importava, como a gente viu, mas aquela atitude dos escribas, irmãos, precisava ser confrontada, porque para os fariseus, o perdão dos pecados só poderia ser oferecido por um representante de Deus, e eles não reconheciam em Jesus isso. Então, para comprovar também a sua autoridade e o poder na terra de perdoar os pecados pelo próprio Deus, Jesus curou aquele homem. E aquela cura, irmãos, ela também teve o propósito de mostrar àqueles líderes religiosos que ele era o enviado de Deus. Escute bem, irmão, todo milagre realizado por Jesus tem seu objetivo principal a glorificação de Deus. A volta à normalidade daquele paralítico, que agora não era mais um paralítico, era a prova viva que Jesus era um enviado de Deus e que ele tinha autoridade e poder, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto físico. Se a gente continuar lendo o texto de Marcos, todo o livro, a gente vai ver, irmãos, que realmente o texto vai nos mostrar que muitas vezes o que os olhos veem, nem sempre o coração sente. Porque os fariseus, eles presenciaram aquela cura física de um paralítico que comprovava que Jesus havia perdoado pecados, mas ainda assim eles não creram. Ainda assim eles não creram. Os milagres de Deus não são coisa do passado, irmãos. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Eles não são coisa do passado. Eu estava falando outro dia, pregando para os adolescentes no culto deles, que a gente precisa contemplar as coisas da vida com mais simplicidade, sem complicar as coisas. O milagre da vida, a própria natureza, o nascimento de um bebê, as coisas simples. Mas quer que eu lhe diga, irmãos, nós precisamos também contemplar os milagres, porque eles ainda acontecem. Nossa igreja presenciou isso fortemente aqui no ano que passou. Nós presenciamos muitos milagres. Muitos milagres. Então, meus irmãos, os milagres de Deus não são coisa do passado, apenas do tempo bíblico. Eles são presentes e são reais. E assim como os fariseus da época de Jesus, a gente tem sim a oportunidade de crer nisso, de ter fé nisso, de que Jesus faz milagres em nossas vidas, porque Ele é soberano. E a resposta da multidão, meus irmãos, não foi diferente dos fariseus.
Por que eu digo isso? Porque você deve estar se imaginando, mas lá no final do texto vai dizer que eles se admiraram. Nossa, eles se admiraram com a atitude de Cristo. Olha, Paulinho, o povo não glorificou a Deus. Mais uma vez, irmãos, se a gente for ler o que Marcos vai falar mais à frente no restante do livro, a gente vai ver que muitas vezes a multidão estava apenas interessada não em restauração de vidas, mas a multidão muitas vezes, irmãos, ela glorifica apenas o espetáculo. E eu sei que é duro, irmãos, dizer o que eu vou dizer agora aqui, mas quantos de nós não temos depositado a fé apenas em espetáculos? Na verdade, irmãos, quantas igrejas a gente vem com esse propósito? Quantos de nós temos baseado a nossa fidelidade em bênçãos, em coisas palpáveis, naquilo que a gente pode ver e tocar, naquilo que muitas vezes traz benefício apenas para nós? O fato é que se a nossa fé for baseada, meu irmão e minha irmã, apenas naquilo que nós podemos receber de Jesus, a gente está vivendo uma fé falsa. Porque a fé, meus irmãos, nós sabemos disso, ela está baseada naquilo que não podemos ver. Principalmente quando tudo parece estar desmoronando, a fé é a esperança de que tudo é passageiro e que essa fase, muitas vezes difícil que a gente está passando, irmãos, a gente não está só e Deus está conosco. Mas eu quero caminhar para o fim, irmãos, e quando eu estava pensando, pedindo a Deus que Ele me mostrasse um caminho para que eu pudesse sair mais uma vez da problemática e ir para a solução, eu me lembrei de uma história que eu li, de um livro de John Stott, em que John Stott ele vai contar uma história de uma jovem esportista, e eu quero ler para os irmãos, nesse momento não vai ser projetado, pode avançar. O nome dela é a Johnny, deixa eu ver se eu vou pronunciar correto aí, né? Hieracson Tada. Acompanhe comigo o que John Stott fala no livro dele, irmãos. Ele diz o seguinte: no dia 30 de julho de 1967, uma jovem esportista de 17 anos sofreu um acidente ao mergulhar na baía de Chesapeake. Aquilo a deixou totalmente tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo. De início, no hospital, ela lutou bravamente contra a própria condição, decidida a andar de novo. Mas, aos poucos, ela percebeu que o dano era permanente e que jamais recuperaria o uso das mãos e dos pés. Ela conta a história com grande honestidade em seu primeiro livro. Johnny foi tomada por toda a gama de emoções humanas, a amargura, frustração, ressentimento, ira e até depressão suicida. Ela também experimentou o que chamou de ataques de fúria rebelde contra Deus. Passando por um período de reabilitação e terapia, porém, e mediante grande apoio dos pais, irmãs, namorado e outros amigos, aos poucos Johnny arrastou-se para fora do profundo buraco escuro. Ela começou a confiar em Deus e a encarar o futuro com realismo. Ela aprendeu a pintar com a boca, ficou famosa como conferencista e escritora. Além disso, desenvolveu o JAF Ministries, Ministério de Johnny e seus amigos, para auxiliar portadores de deficiência. E o centro de sua transformação foi a redescoberta da Bíblia. Ela reaprendeu suas grandes doutrinas. Johnny foi auxiliada pela visão de Jesus na cruz, imobilizado, desamparado, paralisado, assim como ela. Mas o que mais ajudou foi a ressurreição. Ela disse: agora tenho esperança no futuro. A Bíblia fala que nossos corpos serão glorificados no céu. Agora sei o significado de ser glorificado, disse ela. É o momento depois de minha morte aqui, em que vou dançar com os meus próprios pés. É essencial observar que o que sustenta Johnny é a esperança cristã da ressurreição do corpo. Não haveria grande consolo na certeza de uma simples sobrevivência à morte. E crer na ressurreição, uma restauração para esta vida, significaria o horror de mais um aprisionamento na cadeira de rodas. Mal posso acreditar. E ela escreveu, atente para o que ela escreveu: eu com dedos definhados e tortos, músculos atrofiados, joelhos retorcidos e sensibilidade nenhuma dos ombros para baixo, um dia terei um corpo novo, leve, reluzente e revestido de justiça, forte e deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que isso dá a alguém com uma lesão na medula espinhal como eu?
ou para alguém que teve uma paralisia cerebral, um acidente cerebral, uma esclerose múltipla. Imagine a esperança que isso dá a um maníaco depressivo. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia promete novo corpo, coração ou mente. Só o Evangelho de Cristo faz com que sofredores encontrem essa esperança incrível. Meus irmãos, eu aprendi ao longo da minha vida que o Evangelho que eu creio, que eu vivo e que eu quero servir até o último dia da minha vida é um Evangelho incrível. É incrível, irmãos, porque seja o que for que a gente passe, ele vai nos levar para o lado de Deus. E lá, meus irmãos, não haverá mais dor, e todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Então, depois de tudo que ouvimos, irmãos, vimos e ouvimos, eu preciso realmente concluir. Eu quero trazer só algumas sugestões para os irmãos. Primeiro, deposite sua fé em Jesus e não perca tempo tentando arranjar soluções onde não existe solução. Segundo, seja persistente. Não permita que os obstáculos abalem a sua fé. Hebreus 11:1, tão conhecido, vai dizer: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando se fala aqui, meus irmãos, da palavra firme, entende-se que a fé ela é inabalável. E aí, cabe a nós ir para casa e refletirmos em como está a nossa fé. Terceiro, Jesus não é superficial, nós afirmamos isso. Ele sabe o que é que você mais precisa. Por isso, entregue-se sem medo a Jesus. Quarto, só Jesus pode trazer restauração para a nossa vida. A graça de Deus, irmãos, ela inunda todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. E através de Jesus, aquele homem, o paralítico, experimentou a restauração de todos os aspectos de sua vida. Não permita também, irmãos, que as tradições ou as dificuldades endureçam o seu coração para as coisas simples da vida. Porque os fariseus, eles não se permitiram crer em Jesus por conta das suas leis e tradições. E a multidão também não se permitiu crer que o Salvador ele não estava apenas interessado na cura física, mas na cura espiritual. E por último, meu irmão e minha irmã, a salvação é a restauração da nossa comunhão com Deus. Ela pode não ser visível aos olhos, mas é o melhor presente que você pode receber em toda a sua vida. É o melhor presente que a gente pode receber em toda a nossa vida. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. E é por isso que a gente vem para cá, para a nossa igreja, para a gente aprender mais desse Deus, para a gente crescer mais, para a gente levar essa mensagem para as pessoas lá fora. E o meu desejo, irmão e irmã, é que você possa refletir sobre isso. Que eu não sei o que o seu olho, o que o seu coração, se o olho vê ou não vê, mas o que eu posso lhe dizer, meu irmão e minha irmã, é que nós podemos e devemos sentir Jesus Cristo em nossas vidas, e aí sim, nós estaremos, com certeza, meus irmãos, levando em nossos corações a melhor coisa das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.